Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então eu tomo para a nossa reflexão nesta manhã 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, onde nós vamos meditar um pouco sobre a habilidade da perseverança, a habilidade de manter o foco. Eu atentei para esta necessidade de manter o foco, porque eu estava meditando em algo e cheguei em um ponto em que uma explicação de um ponto me desviou para uma outra rota. Então, é muito comum isto na vida da gente. A gente atenta para um objetivo, deseja atingi-lo, e a gente então se põe a caminhar em direção àquele objetivo, mas no trajeto a gente encontra algo que nos desvia para uma outra rota, e quando você vê, aquele objetivo foi abandonado. Eu muitas vezes me propus a fazer algo, um trabalho qualquer. Muitas vezes isso já aconteceu. Então, enquanto você está indo executar aquele trabalho, você vê algo que está também clamando por atenção, um outro trabalho que precisa ser feito. Então você, já que está ali pertinho daquilo, você resolve fazer aquilo ali. E você se põe a resolver aquele problema ali, executar aquele trabalho, e quando você se dá por conta, o dia passou e aquele outro objetivo que você ia fazer primeiro foi abandonado. Eu me lembro de uma pessoa que ela sempre, quando tinha uma necessidade e ela ia no escritório para falar do seu problema, isso não é aqui em Minas, é em outro lugar. Sempre que ela ia ao escritório pastoral para buscar uma ajuda, quando ela ia começar a falar do problema para o qual ela ia buscar ajuda, ela desviava da rota e começava a falar sobre outras coisas. E aquilo fazia com que uma simples conversa que poderia ser resolvida em 5 minutos, aquilo ali demorava mais de hora. Porque a pessoa simplesmente ela não conseguia, ela não tinha a habilidade de manter o foco no objetivo. Então, muitas pessoas, elas têm dificuldade em manter o foco, elas têm dificuldade em se manter no objetivo. Sempre tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que a desvia do foco. Mas deixa-me dizer uma coisa. Você só consegue atingir um objetivo se você tiver a habilidade de manter o foco. Muitas pessoas, elas têm muita criatividade, pessoas que são predominantemente destras no cérebro. Assim, eu já expliquei isso, mas deixa eu falar. Todos nós somos canhotos ou destros na mão, canhoto ou destro no pé, canhoto ou destro no olho, né? Através de qual olho você olharia através de um buraco da fechadura, digamos assim? Você é canhoto ou destro do ouvido, ou seja, bem simples. Em qual orelha você coloca o telefone ao falar? Então, isso mostra se você é canhoto ou destro, né, na audição.
E também nós somos canhoto ou destro no cérebro, porque o nosso cérebro ele tem duas partes, hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E a pessoa que ela é destra, usa mais o hemisfério direito, ela é muito criativa, tem muita criatividade, mas ela tem dificuldade em manter o foco. Ela tem dificuldade em estabelecer um objetivo e se manter nele. Por quê? Porque a criatividade está sempre mostrando outras coisas para ele. Já quem usa o hemisfério esquerdo não é assim. O hemisfério esquerdo, ele gruda ali provavelmente na primeira coisa que aparece, e como ele não tem criatividade, então ele tem muito foco. Isto leva vantagem por um lado, mas desvantagem por outro. Se por um lado quem usa o hemisfério direito, ele não consegue manter o foco, porque a criatividade está sempre dando novas ideias para ele, quem é guiado pelo hemisfério esquerdo também tem dificuldades, porque a falta de criatividade faz com que aquela pessoa entre em uma empresa como vigilante e ele passa toda a vida como vigilante e aposenta como vigilante. Ele não evolui nem 1 milímetro. Isso também é ruim. Então o que nós precisamos é entender que certas coisas na nossa vida são muito importantes e elas precisam de foco. A gente precisa manter o foco naquelas áreas da nossa vida que são muito importantes. Então, se você tem dificuldade de manter o foco em determinadas áreas que são importantes, você tem que agendar horários onde você vai estar em contato com aquele seu objetivo todos os dias. Deixa-me lembrar para você, as pessoas que realmente atingem o objetivo, que conseguem chegar lá, são pessoas que fazem todos os dias, fazem diariamente aquilo que os outros fazem apenas ocasionalmente. Então, o nosso maior objetivo é o espiritual. Nosso maior objetivo é o céu. Tudo bem, nós temos uma vida natural, nós temos uma vida emocional, familiar, financeira, nós temos muitos compartimentos na nossa vida. Porém, o mais importante de todos é o espiritual. Porque, como o profeta disse na mensagem O Sinal, não importa quão bem-sucedido você seja nesta vida, sem Cristo você perde absolutamente tudo. Não importa quão bem você esteja nas outras áreas, se você estiver mal na sua vida espiritual, então sua vida só estará bem temporariamente. Mais cedo ou mais tarde, você será chamada para se encontrar com Deus, esteja você pronto ou não. Então devemos lembrar que os aventais de folha de figueira que Adão e Eva estavam usando, estava bem, desde que eles não tivessem que entrar na presença de Deus. Quando eles tiveram que entrar na presença de Deus, eles descobriram que aqueles aventais de figueira não serviam. Então, muitas pessoas elas estão buscando dinheiro, se preocupando só com dinheiro e sua vida financeira está boa, sua vida profissional está boa, sua vida sentimental, amorosa está boa e tudo isso está bem. Desde que você não tenha que se encontrar com Deus. Mas eu vou ter que me encontrar com Deus. Você vai ter que se encontrar com Deus. Todo ser humano, sem exceção. Todos nós um dia vamos ter que nos encontrar com Deus. E se nós estivermos apenas com folhas de figueira, isto não vai servir.
nós, mais cedo ou mais tarde, estejamos prontos ou não, um dia nós seremos levados à presença de Deus, estejamos nós prontos ou não. Gente, se isso é um fato, se eu vou ter que ser levado à presença de Deus, com certeza, se isso é certo, então eu tenho que conseguir algo que seja mais do que uma folha de figueira. Eu preciso de uma outra veste, a veste espiritual, como Deus disse em Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram com outra vestidura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Então, manter o foco para conseguir essa veste espiritual, manter o foco para estar pronto para se encontrar com Deus é a coisa principal. Como o diabo faz de tudo para nos tirar o foco, nós temos que usar a própria inteligência que Deus nos deu. Inteligência, compreensão e entendimento. Para você entender isto, que quando algo é muito importante na sua vida e aquilo não pode ser deixado de lado, lembre-se, sem Cristo, não importa quão bem-sucedido você seja nessa vida, sem Cristo você perde absolutamente tudo. Então você não pode ficar sem Cristo. Então você precisa agendar diariamente, você precisa agendar um horário para estar com Deus. Então você precisa ser firme e constante. Não é como aquela pessoa que essa semana está na igreja, esse mês está na comunhão, o mês que vem só Deus sabe onde é que está. Não. Essas pessoas são assim porque elas falham em desenvolver a disciplina. E deixa-me falar, a disciplina, sem disciplina você não consegue nada. Ah, mas é tão difícil ser disciplinado. Mas muito mais difícil é a vida de quem não é disciplinado. A disciplina, a dor da disciplina pesa quilos, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Eu sei que eu sou repetitivo, eu sempre digo isso, mas eu repito devido à grande importância que isso tem. Então, meu irmão, minha irmã, se você já conseguiu compreender que Deus é importante, e se você conseguiu entender que você precisa manter o foco na sua vida espiritual, então agende um horário. Por isso eu sempre digo, tenha marcado na sua agenda diária um horário quando você entra em contato com Deus. Um horário que você tem para ler, um horário que você tem para orar. Tá bom? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.